Amanhã começou como qualquer outra terça-feira. Eu estava revisando os relatórios trimestrais do meu portfólio de investimentos na varanda quando ouvi o som do elevador. Minha cobertura ocupava todo o 42º andar da Meridian Tower, e o elevador privativo exigia um cartão de acesso. Apenas 3 pessoas o possuíam: eu, o gerente do prédio e os serviços de emergência. As portas se abriram, e minha irmã, Vitória, surgiu acompanhada de nossa mãe. Vitória ergueu um molho de chaves como se fosse um troféu. Surpresa! Anunciou, a voz ecoando pelo espaço aberto do apartamento. Espero que você não tenha desfeito todas as malas, porque vai precisar se mudar até o fim da semana. Levantei os olhos do meu laptop, genuinamente confusa. Como é? Perguntei. Mamãe deu um passo à frente, com aquela expressão de paciência desapontada, a mesma que eu vi há 6 anos. Querida, sabemos que você tem enfrentado dificuldades. A Vitória encontrou uma solução que funciona para todos. Eu comprei a cobertura, disse Vitória, balançando as chaves. A escritura foi assinada ontem. Todo o processo levou 3 semanas. Tentei te avisar no mês passado, mas você não atendeu minhas ligações. De fato, eu havia ignorado as ligações dela. Vitória só me procurava quando queria alguma coisa, geralmente dinheiro que achava que eu não tinha ou para se vangloriar de mais uma conquista. Ela era uma corretora de imóveis de sucesso na Harrison Associates, uma das principais imobiliárias da cidade. Só no ano passado, havia vendido mais de 50 milhões em propriedades. Nossos pais não paravam de falar disso. Você comprou esta cobertura? Perguntei, colocando minha xícara de café cuidadosamente sobre a mesa. Por 2,3 milhões, respondeu Vitória, orgulhosa. Na verdade, abaixo do valor de mercado. O vendedor estava motivado. Mamãe puxou uma trena da bolsa. Vamos derrubar esta parede. Abrir o espaço. A cozinha precisa de uma reforma completa. Tão ultrapassada. A Vitória tem um gosto excelente. Observei enquanto elas caminhavam pelo meu apartamento. Vitória apontava para as paredes, e mamãe fazia anotações no celular. Elas passaram direto pelo quadro original de Yoshitomo Nara que eu havia comprado em um leilão por $180 mil, e pelas estantes sob medida que guardavam minha coleção de primeiras edições. Não viram nada disso. Nunca viram. Onde vocês achavam que eu morava? Perguntei calmamente. Vitória parou no meio da medição. O quê? Você acha que eu estive lutando por 6 anos? Presumiram que eu mal conseguia pagar aluguel. Então, onde achavam que eu vivia? Mamãe respondeu por ela. Bem, achamos que você estava alugando um estúdio em algum lugar. Quando você parou de nos pedir dinheiro, imaginamos que tivesse arranjado algum emprego básico. Não queríamos te constranger perguntando. Eu nunca pedi dinheiro a vocês, respondi. Exatamente, disse mamãe, com suavidade. Porque sabia que diríamos não. Aprendemos a lição depois de pagar aquele curso caríssimo que você nunca usou. Eu tinha um diploma em economia por Stanford. Me formei summa cum laude em 2017. Usei esse diploma para construir um portfólio que hoje ultrapassava $40 milhões em valor. Mas eles nunca perguntaram o que eu fazia. Simplesmente presumiram que eu tinha fracassado. Vitória caminhou até as janelas panorâmicas, observando a cidade lá embaixo. Só a vista já vale 1 milhão, comentou Vitória, olhando em volta. Não acredito que você estava morando aqui ilegalmente. O antigo dono deve ter sido incrivelmente permissivo. Morando ilegalmente? Repeti, incrédula. Seja lá como você entrou aqui, respondeu Vitória, com desdém, não importa mais. Agora o apartamento é meu. Tenho a escritura, o título, tudo. Meu advogado verificou tudo cuidadosamente. Quem te vendeu isso? Perguntei. Vitória pegou o celular e começou a rolar a tela. Um homem chamado Robert Riz. Ele representava o proprietário, uma empresa de investimentos chamada Hendrix Properties Group. Eles tinham toda a documentação correta. Minha advogada, Jennifer Vo, confirmou tudo. A busca no registro de imóveis deu limpa. Eu conhecia Jennifer Vo.
Ela havia intermediado uma das minhas aquisições imobiliárias 2 anos antes. Fiquei imaginando se ela reconheceria o endereço. Posso ver a documentação? Perguntei. Os olhos de Vitória se estreitaram. Por quê? Vai tentar alegar que tem direito de ficar aqui? Porque, legalmente, não tem. Eu poderia mandar te remover hoje mesmo, mas estou sendo generosa. 1 semana. A campainha tocou. Nós 3 viramos em direção ao elevador. Eu não havia autorizado a entrada de ninguém. O concierge lá embaixo, Marcos, sabia muito bem que ninguém era enviado à cobertura sem minha permissão. Levantei-me e fui até a porta, olhando pelo olho mágico. Do lado de fora, estava David Morrison, o gerente do prédio, segurando uma pasta de couro. Atrás dele, Marcos, visivelmente desconfortável. Abri a porta. Senhorita Richardson, disse David, formalmente peço desculpas pela interrupção. Marcos me informou sobre suas visitantes e achei necessário tratar da situação imediatamente. Que situação? Perguntou Vitória, dando um passo à frente. Eu sou a nova proprietária. Agora você trabalha para mim. A expressão de David permaneceu profissional, neutra. Posso entrar? Perguntou. Fiz um gesto para que ele entrasse. David passou por mim, cumprimentando com um leve aceno mamãe e Vitória. Marcos ficou no corredor. Senhorita Richardson, disse ele, voltando-se para mim, recebi uma ligação muito preocupante esta manhã do nosso departamento jurídico. Aparentemente, alguém tentou registrar uma transferência de escritura para este imóvel. Vitória imediatamente tirou o celular do bolso. Essa fui eu. Fechei o negócio ontem. Aqui está a documentação. Estendeu o aparelho. David deu uma olhada rápida na tela, depois abriu a pasta de couro. Senhorita Vitória Richardson leu, olhando para um dos papéis. A senhora foi contatada há 3 semanas por um homem que afirmava representar a Hendrix Properties Group, correto? Sim, respondeu Vitória, confiante. Eles estavam vendendo em nome do verdadeiro dono, uma LLC. Isso é comum em imóveis de alto padrão. O proprietário queria privacidade. David retirou outro documento. A entidade a qual você se refere é a Lighthouse Holdings LLC. Essa empresa realmente possui vários imóveis na cidade. Vitória olhou para mim com um sorriso triunfante. No entanto, continuou David, pausando brevemente, a Lighthouse Holdings não é, e nunca foi, proprietária desta cobertura. A pessoa que te vendeu os documentos falsos usou o nome de uma empresa legítima para dar credibilidade ao golpe, explicou David calmamente. A cor sumiu do rosto de Vitória. Isso é impossível. Minha advogada verificou tudo. Sua advogada verificou que a Lighthouse Holdings LLC existe, interrompeu David, com delicadeza. E, de fato, ela existe. O que sua advogada aparentemente não verificou foi se a Lighthouse Holdings é proprietária deste imóvel em específico. E não é. Mamãe se sentou pesadamente no meu sofá. Isso é um engano. A Vitória é uma profissional. Ela nunca cairia em um golpe desses. David então se voltou para mim. Senhorita Richardson, preciso informar sua irmã e sua mãe sobre a verdadeira situação de propriedade deste imóvel. Tenho sua permissão? Assenti. David abriu uma pasta e retirou um documento oficial. Esta cobertura, unidade 4201 da Meridian Tower, pertence à senhorita Emma Richardson desde 15 de agosto de 2019. Ela comprou por 2,8 milhões de dólares, à vista. A escritura está devidamente registrada no cartório do condado. Não houve nenhuma transferência de propriedade desde essa data. As chaves escorregaram da mão de Vitória e caíram no chão de mármore com um estalo metálico. Isso é impossível, ela murmurou. A Emma não tem esse tipo de dinheiro. Ela está desempregada há anos. Eu nunca estive desempregada, respondi calmamente. David prosseguiu, a senhorita Richardson paga suas taxas condominiais trimestralmente, sempre em dia. Ela também é proprietária da unidade 257 neste mesmo prédio, que aluga para uma jovem família. Além disso, possui 2 imóveis comerciais no Distrito Financeiro Central. Mamãe balançava a cabeça, confusa. Emma, se isso é verdade, por que você deixou que a gente acreditasse?
Eu nunca deixei vocês acreditarem em nada e interrompi. Vocês assumiram. Nunca perguntaram o que eu fazia, nem onde eu morava. Quando parei de ir aos jantares de família, concluíram que eu tinha vergonha dos meus fracassos. Nunca pensaram que talvez eu estivesse ocupada construindo alguma coisa. O rosto de Vitória, antes pálido, agora estava vermelho de raiva. Você deixou que eu gastasse 2,3 milhões em uma escritura falsa. Eu não sabia que você estava comprando documentos fraudulentos, respondi. Você não me contou. Parou de me ligar por meses. E, quando ligou no mês passado, eu estava em Tóquio finalizando uma aquisição. Achei que quisesse pedir dinheiro de novo, como fez em 2021. Eu nunca pedi dinheiro para você. Rebateu Vitória. Fui até meu escritório e voltei com uma pasta. Dentro dela, estavam extratos bancários mostrando 3 transferências para Vitória, totalizando $85 mil, todas marcadas como empréstimo com notas promissórias assinadas. Você me disse que precisava de capital para começar sua carreira imobiliária, falei. Eu te dei o dinheiro. Você devia começar a pagar em 2022. Eu nunca cobrei porque não precisava, e porque achei que família era mais importante que dinheiro. Vitória olhou para os documentos como se estivessem escritos em outro idioma. Senhorita Vitória Richardson, disse David, com voz firme, porém gentil, recomendo fortemente que entre em contato com a polícia imediatamente. Você foi vítima de fraude imobiliária, um crime federal. O homem que te vendeu esses documentos provavelmente faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. Quanto você perdeu? Perguntei. Vitória não conseguiu me encarar. O valor de entrada: $460 mil. O resto foi financiado pelo meu banco, disse Vitória, com a voz embargada. Mamãe soltou um pequeno gemido de aflição. O empréstimo bancário não será aprovado, explicou David. A seguradora do título de propriedade vai identificar a escritura fraudulenta antes que qualquer quantia seja transferida. Mas o valor da entrada, completou Vitória, com a voz trêmula, se foi transferido diretamente para o golpista, então já era. Ela se sentou ao lado da mamãe, as mãos tremendo. Meu advogado disse que transferências eletrônicas eram padrão para transações em dinheiro desse porte. Só que você mandou para uma conta de custódia falsa, expliquei. Vitória finalmente olhou para mim. Realmente me olhou. Você é dona deste lugar desde 2019? Sou. E tem morado aqui o tempo todo? Sim. Naquele Natal, há 3 anos, quando discutimos e o papai disse que você provavelmente acabaria sem teto. Vitória balançou a cabeça, incrédula. Pois é, respondi calmamente, naquela noite eu voltei para esta cobertura. E, sinceramente, senti pena de todos vocês, porque estavam tão convencidos da própria superioridade que não enxergavam o que sempre esteve bem diante dos seus olhos. A voz de mamãe saiu pequena, quase um sussurro. O que você faz, Emma? Sou analista de investimentos, respondi. Especializada em títulos de mercados emergentes e aquisições no setor de tecnologia. Abri minha própria empresa em 2018, com o dinheiro que economizei do bônus de contratação da Goldman Sachs. Trabalhei lá por 11 meses depois de me formar, até perceber que podia fazer melhor sozinha. Goldman Sachs? Repetiu mamãe, atônita. O bônus de contratação foi de $200 mil, continuei. Morei em um estúdio de $600 por mês e comi miojo por 1 ano enquanto construía meu portfólio inicial. Em 2019, já tinha o suficiente para comprar esta cobertura à vista. Em 2021, adquiri mais 3 imóveis e meu portfólio já valia 20 milhões. Hoje, meus ativos ultrapassam $40 milhões. Vitória chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Você é milionária. Sou. E a gente te tratava como um caso de caridade. Sim. David pigarreou discretamente. Senhorita Richardson, devo mencionar que o golpista usou um esquema muito sofisticado. Tinha cartões de visita falsos, um site profissional e até um endereço comercial falso. Sua irmã não foi a primeira vítima. Recebemos relatos de 3 outros prédios nos últimos 6 meses. Isso não me faz sentir melhor, murmurou Vitória. Deveria, respondi. Significa que você não é burra.
foi alvo de profissionais. Mamãe se levantou, visivelmente abalada. Emma, eu não sei o que dizer. Você poderia começar explicando por que pensou tão pouco de mim, retruquei. Tenho um diploma de Stanford. Me formei com honras. Recebi propostas de todas as principais instituições financeiras. Mas, por que não segui o caminho que vocês esperavam? Presumiram que eu havia fracassado. Você parou de ir aos encontros de família, disse mamãe, em tom defensivo. Parou de atender nossas ligações. O que devíamos pensar? Que talvez eu estivesse ocupada. Que talvez eu tivesse a minha própria vida. Já passou pela cabeça de vocês perguntar em vez de supor? Vitória enxugou os olhos, respirando fundo. Preciso ligar para a polícia. E para meu advogado. E para o banco. Ela me olhou, com o rosto cansado, mas pela primeira vez sincero. Posso usar seu celular? O meu está quase sem bateria, pediu Vitória, com a voz trêmula. Entreguei o meu. Ela o pegou com as mãos tremendo e foi até a varanda. Mamãe ficou em silêncio por alguns segundos antes de murmurar. Seu pai vai ficar arrasado. O papai não fala comigo há 2 anos, respondi. Desde que recusei investir no restaurante do amigo dele. Você disse que não podia pagar. Eu disse que era um mau investimento. O restaurante não tinha plano de negócios, nem pesquisa de mercado, e ficava em uma área com 3 outros estabelecimentos iguais a menos de 2 quadras. Faliu em 8 meses, exatamente como eu previ. O amigo do papai perdeu tudo. Mas ele me culpou por não o apoiar a família. David, discretamente, verificava o celular. Senhorita Richardson, disse com cautela, nosso departamento jurídico quer saber se a senhora pretende prestar queixa por invasão de propriedade. Não respondi imediatamente. Eles são família. Cometeram um erro. Um erro que poderia ter resultado em um despejo ilegal, observou David. Mas não resultou, graças à senhora. Olhei para ele. Como o senhor soube que devia subir aqui? Marcos me ligou quando viu sua irmã com um molho de chaves. Ele sabia que você era a única residente autorizada. Verifiquei nossos registros e encontrei a tentativa de registro de transferência de escritura de ontem. Nosso departamento jurídico já havia sinalizado o caso como suspeito, porque não havia nenhum registro de venda. Vim pessoalmente para evitar que a situação se agravasse. Vitória voltou da varanda. A polícia está enviando alguém para registrar o depoimento. Minha advogada está contatando o FBI. Aparentemente, o caso é de jurisdição federal, porque atravessa fronteiras estaduais. O golpista usou um endereço comercial da Virgínia. Ela me devolveu o celular. Obrigada. Ficamos em um silêncio constrangedor por alguns instantes. Tenho uma reunião por videoconferência em 10 minutos, disse, finalmente. Com investidores de Singapura. Preciso de privacidade. Claro, respondeu mamãe apressada. Já estamos indo. Vitória hesitou antes de se levantar. Emma, eu sei que isso não conserta nada, mas sinto muito. Por tudo. Por ter presumido, por ter sido arrogante, por não ter acreditado em você. Você está arrependida mesmo, ou só porque foi pega errada? Perguntei. Ela vacilou. Talvez as 2 coisas, mas principalmente a primeira. Eu fui uma péssima irmã. Sim, foi. Podemos. Sua voz falhou. Há alguma forma de consertar isso? Pensei por um momento. Comece contando ao papai e ao resto da família a verdade. Toda a verdade. Que eu sou bem-sucedida. Que vocês me julgaram mal. Que estavam errados. E parem de inventar desculpas. Está bem, disse Vitória, baixando a cabeça. O que mais? Devolva os $85.000 que pegou emprestado. Eu não preciso do dinheiro, mas você precisa devolver. Vitória assentiu, mesmo sabendo que acabará de perder quase $500 mil no golpe. E, por fim, acrescentei, me trate como igual. Não como um caso de pena, nem como um fracasso, mas como uma adulta competente que apenas fez escolhas diferentes das que vocês esperavam. Consegue fazer isso? Posso tentar, respondeu ela, com a voz embargada.
Tentar não é suficiente, disse firme. Ou faz, ou não faz. Estou cansada de meias medidas nessa família. Mamãe interveio, com lágrimas nos olhos. Nós vamos fazer, Emma. Todos nós. Devemos isso a você. David as acompanhou até o elevador. Antes que as portas se fechassem, Vitória se virou para mim. Sua casa é linda, disse ela em voz baixa. Eu devia ter começado por aí. As portas do elevador se fecharam lentamente. David voltou para a sala. A senhorita lidou com isso com uma elegância notável, senhorita Richardson. Tive 6 anos para me preparar para essa conversa, respondi. Só não imaginei que aconteceria desse jeito. Vai mesmo deixá-la pagar o empréstimo? Perguntou ele. Se ela pagar, vou doar o dinheiro para uma instituição de caridade em nome dela. Fiz uma pausa. Ela precisa aprender que ações têm consequências, mas eu não preciso lucrar com essa lição. David sorriu. Muito sábio. Avisarei ao departamento jurídico que não haverá queixa por invasão. Ele fez uma breve pausa. Mas devo mencionar que a polícia vai querer entrevistá-la como parte da investigação da fraude. Claro, respondi. Depois que David saiu, fiquei parada diante das janelas, observando a cidade. O celular vibrou com o lembrete da chamada com Singapura. Restavam 12 minutos. Pensei nas lágrimas de Vitória, no choque da mamãe, nos anos de julgamento e descrença. Uma parte de mim se sentia vingada. Outra parte, triste por ter sido necessária uma crise para que finalmente me enxergassem como eu sou. O telefone tocou. Era Vitória. Ainda estou no saguão, disse ela. Só queria dizer mais uma coisa. O quê? Eu pesquisei sobre você. Sua empresa. Richardson Capital Analytics. Você tem 18 funcionários. Gesta mais de 300 milhões em ativos. Encontrei um artigo da Forbes sobre o seu trabalho em mercados emergentes. Como eu nunca soube disso? Porque você nunca perguntou, respondi simplesmente. Eu sei. Essa é a pior parte. Você sempre esteve ali, e eu não consegui enxergar. Houve uma pausa. A polícia chegou. Preciso ir. Mas, Emma, obrigada por não prestar queixa. Você teria todo o direito. Você é minha irmã, respondi. Cometeu um erro. Um erro grande e caro, mas ainda assim um erro. Todos cometemos. Não erros desse tamanho. Você se surpreenderia, disse, lembrando das minhas próprias falhas nos primeiros investimentos. A questão é o que você aprende com eles. Depois que desligamos, abri o laptop e acessei meu portfólio. Os investidores de Singapura já estavam esperando. Eu tinha trabalho a fazer. Mas antes, enviei uma mensagem a David. Por favor, atualize minha lista de visitantes autorizados. Adicione Vitória Richardson e Eleanor Richardson. Acho que agora elas realmente vão querer visitar. A resposta veio quase imediatamente. Considere feito. E senhorita Richardson, fico feliz que tenha lhes dado uma segunda chance. Isso exigiu coragem. Não tinha certeza se era coragem. Talvez fosse apenas exaustão. Ou talvez fosse uma esperança tênue de que minha família pudesse, de fato, mudar. 3 semanas depois, Vitória veio ao apartamento para tomar café. Estava mais magra, com olheiras profundas. A investigação do FBI ainda estava em andamento. O advogado dela havia encontrado outras 2 vítimas do mesmo golpe, e juntos estavam montando o caso. Alguma chance de recuperar o dinheiro? Perguntei, entregando-lhe um expresso. Menos de 10%, respondeu. O dinheiro passou por 4 empresas de fachada em 3 países. Quando o FBI rastreou, já havia sido convertido em criptomoeda e dispersado. Ela suspirou. Sinto muito. Não sinta, disse calmamente. Você mereceu aprender essa lição. Ela olhou em volta do penthouse, admirando cada detalhe. Ainda não consigo acreditar que você morou aqui esse tempo todo. Já passei por este prédio centenas de vezes mostrando outras unidades para clientes. E você, estava aqui o tempo todo.
Eu sempre estive aqui, respondi. Você é que não olhava. Vitória assentiu lentamente. O papai quer jantar com a gente. Todos nós. Ele me pediu para te convidar, porque acha que você não vai atender se ele ligar. Ele está certo. Mesmo assim, você viria? Pensei por um momento. Com uma condição: jantamos em um restaurante da minha escolha, e eu pago. Sem discussão. Combinado. O jantar aconteceu 2 noites depois, no Meridian, o restaurante no térreo do meu prédio. Escolhi propositalmente o maitre me conhecia, o chefe sabia minhas preferências, e eu queria que minha família me visse em um ambiente que refletisse quem eu realmente era. Meu pai chegou primeiro, visivelmente desconfortável no terno que mal usava desde que sua firma de consultoria começou a enfrentar dificuldades após a pandemia. Eu sabia disso, porque havia comprado parte das dívidas dele de alguns credores e as perdoado, anonimamente. Talvez um dia eu contasse. Mamãe chegou em seguida, depois Vitória. Sentamos em uma mesa de canto, com vista para as luzes da cidade. Este lugar é caro, disse papai, folheando o menu. Eu posso pagar, respondi simplesmente. Ele colocou o menu sobre a mesa e me olhou de verdade, pela primeira vez em anos. Vitória nos contou tudo, disse ele. O apartamento, a sua empresa. Passei as últimas 3 semanas tentando entender onde errei como pai. Você presumiu que eu precisava seguir um caminho específico para ter sucesso, expliquei. E quando escolhi outro, decidiu que eu havia fracassado, em vez de considerar que talvez eu soubesse o que estava fazendo. Você sempre foi tão quieta, disse mamãe. Tão reservada. Pensamos que faltava confiança. Eu estava observando, respondi. Analisando. É o que eu faço. Eu observo, calculo, e tomo decisões informadas. Só porque eu não anunciava cada passo, não significava que eu não estava me movendo. O garçom chegou com o vinho que eu havia encomendado antecipadamente, um Chantal Margalx 2015, $800 a garrafa. Observei as expressões deles enquanto o líquido rubi era servido. Emma, disse meu pai em voz baixa. Tenho orgulho de você. Devia ter dito isso há 6 anos. Devia ter confiado que te criamos bem o bastante para encontrar o próprio caminho. Era o pedido de desculpas que eu precisava 6 anos atrasado, mas ainda assim, sincero. Obrigada, respondi. Vitória ergueu a taça. Um brinde a Emma, a pessoa mais bem-sucedida desta família e a única humilde o suficiente para não se gabar disso. As taças se chocaram levemente, o cristal ecoando entre nós. Depois disso, a conversa fluiu com uma naturalidade nova. Falei sobre meu trabalho, meus investimentos, meus planos de expansão para o mercado europeu. E eles realmente ouviram, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno, não mera cortesia. Quando terminamos a sobremesa, papai tirou um envelope do bolso. Isto é um cheque, disse ele. Pelo investimento no restaurante, com juros. Você tinha razão, foi uma má ideia, e eu sinto muito por ter insistido. Olhei o cheque. $15.000. Eu não posso aceitar isso, disse. Você precisa mais do que eu. Justamente por isso eu preciso te dar, respondeu meu pai. Preciso provar que posso ser tão íntegro quanto minha filha. Você estava certa. Eu estava errado, e isso tem um preço. Deixe-me pagá-lo. Peguei o cheque. Mais tarde, eu doaria a um programa de apoio a pequenos empreendedores. Mas naquele momento, aceitei porque meu pai precisava que eu fizesse. Quando cheguei em casa naquela noite, fiquei diante das janelas do meu penthouse, observando as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, um golpista ainda tinha o dinheiro da vitória. Em outro canto, provavelmente minha família analisava cada detalhe do jantar, se espantando com revelações que jamais deveriam ter sido surpresas. Mas ali, no apartamento que tentaram tomar de mim, senti algo mudar. Não era exatamente perdão, era possibilidade. A possibilidade de que minha família pudesse aprender, evoluir, e me enxergar por quem eu realmente era. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Vitória. Obrigada pelo jantar e por não desistir da gente. Mesmo quando nós desistimos de você. Respondi. Família não desiste. Às vezes só precisa se lembrar do porquê de ser família.
3 pontinhos apareceram, desapareceram, e então? Estou tentando me lembrar. Boa noite, maninha. Ou devo dizer, empresária de sucesso que por acaso é minha irmã? Sorri. Emma está ótimo. Lá fora, a cidade brilhava com milhões de luzes. Em meio a elas, havia pessoas construindo fortunas, perdendo fortunas, perseguindo sonhos. Eu construí o meu em silêncio sem alarde, sem aprovação da família. E agora, finalmente, eles sabiam, isso valia mais do que qualquer cobertura.